prazer de receber aqui a doutora Pamela Magalhães, que é psicóloga. Tudo bem, meu amor? Psicóloga e sua amiga, né? Minha Porque amiga. A gente se tornou muito amiga, né? Depois de eu vir verdade. aqui. Gostoso. Quando a doutora Pamela vem, as pessoas ficam esperando a Angélica, a produção fica esperando, mas gente, a doutora Pamela vem hoje, porque realmente rolou uma empatia, uma amizade muito grande, gostoso. Né? Um encontro bom, é verdade, né? Muito bom. Muito bom. E a gente vai falar sobre um assunto que pode ser um encontro bom, mas pode não ser tão bom assim, né? Que é as questões emocionais que envolvem qualquer tipo de relacionamento. Eu queria começar, doutora, perguntando exatamente, dá pra pessoa ter o tempo inteiro estabilidade emocional? A gente gostaria muito, né, Jaque? Todo mundo que se relaciona, a primeira coisa que se ouve é assim, eu quero um relacionamento pacífico, tranquilo, gostoso, leve. Acontece que a maioria não funciona dessa forma. Porque para eu ter estabilidade numa relação, eu preciso ter maturidade. Eu preciso ter uma grande tolerância à frustração, eu preciso saber ceder, eu preciso saber relevar muitas situações que acontecem na relação de qualquer um. E as pessoas, muitas vezes, elas ficam impulsivas, elas ficam muito agressivas quando as coisas não saem exatamente como elas gostariam. Muitas pessoas têm um ideal na cabeça, né? Uma forma de pensar, um objetivo. E, de repente, quando encontram uma outra pessoa, elas querem encaixar tudo aquilo que elas sonharam naquele indivíduo. E esquecendo que aquela pessoa, ela também tem os sonhos dela, a forma dela de ser, as expectativas que ela cria. E às vezes dá um curto-circuito grande ali e a instabilidade emocional acontece. Você está falando e me faz pensar, eu não sei se eu já falei isso contigo, mas eu brinco que quando se eu tiver filhas mulheres, eu vou tomar muito cuidado com contos de fadas, porque daí você cresce esperando um príncipe encantado e você vai descobrir que para você se casar com um homem que seja ideal para você, ele não necessariamente vai ser perfeito, até porque isso é impossível. Mas a gente demora um pouquinho para aprender. Você sabe que eu brinco muito com essa história da fábula, né, da Bela Adormecida. Eu falo assim, você vê que ela teve que dormir o tempo inteiro para não ter conflito, né? Aí eles não brigaram, né? Aí não teve briga nenhuma. Não tem jeito, o relacionamento tem conflito mesmo, tá? Você que está se relacionando, tem uma briguinha ou outra, o desentendimento faz parte. É muito importante a gente conversar, sentar, porque os desacordos vão acontecer. Começo de relacionamento, né? Quando a gente casa, primeiro ano é difícil para tentar acertar, entender, colocar a relação nos trilhos. O problema, gente, a instabilidade emocional, ela acontece quando esses conflitos, eles são reincidentes. Então, já, o que acontece? É o tempo inteiro, as coisas se repetem, né? Você coloca uma coisa pro teu parceiro que você não gosta, ele não te ouve, passa por cima, ou então qualquer coisinha que acontece, pronto, né? Já vira uma bomba atômica. Não tem jeito, numa rotina, numa vida a dois, sempre vai ter uma coisinha que você não vai gostar, né? O outro falou que você não achou legal. Se tudo você levar a ferro e fogo, você não vai conseguir estabilizar qualquer relação. Vai ser sempre um furdunço. Agora, doutora, você está falando e me faz lembrar em muitas frases que eu já ouvi de amigas, tanto casadas quanto namorando ou noivas, principalmente porque hoje a mulher é independente financeiramente muitas vezes. Muitas, Tem né? uma frase que a gente ouve muito que é, não preciso disso, não preciso disso, vou terminar essa relação. Peraí, será que a gente não tá muito... Exatamente, não sou obrigada. Não sou obrigada. Será que a gente não está muito intolerante? Eu acho que a intolerância, sim. A intolerância, se você pensar nessa linha de raciocínio, né? Nossa, eu sou uma mulher independente, eu não preciso de nada. Acho que você vai ficar sozinha, né? Eu questiono um pouco sobre essa independência. Eu acho que sim, eu acho que você ter ali a sua independência financeira, né? Você poder ser dona do seu nariz, poder comprar as coisinhas que você quer, pagar suas contas, se sustentar, isso é maravilhoso. Eu acho isso incrível. Agora, a gente depende, sim, do carinho, da troca. Claro que sim, né? Eu dependo de você para muita coisa, você depende de mim, a vida é uma troca. Eu acho que se a gente achar, nossa, né, estou e sou acima de tudo e de todos, eu acho que a gente fica muito solitário. O importante é a gente saber o que a gente gosta numa relação, o que a gente não gosta. A vivência dos relacionamentos, elas servem justamente para isso. Pra gente saber o que funciona, o que é legal, o que você gosta. Porque às vezes, Jaque, o que você prioriza numa relação é diferente do que eu priorizo, né? Do que a Angélica prioriza. Cada um pensa de uma forma e cada um entende um relacionamento e busca numa relação alguma coisa. Então, a tolerância, na minha opinião, ela está muito ligada à minha forma de ser,
aquilo que eu procuro. Então tem coisa, gente, que não tem que tolerar mesmo, como a Jaque não é obrigada mesmo. Agora, tem muita coisa que você tem que aprender a ceder, aprender a flexibilizar, encontrar denominadores comuns, né? Se você gosta de uma pessoa, se a pessoa acerta ali, aqui, mas ali ela não sabe fazer direito, tentar ensinar, tentar conversar. Eu acho que isso é sabedoria de vida. Nada radical, eu não gosto de radicalismo. Os dois extremos são ruins, né? Eu não gosto de radicalismo. Eu queria entender um pouquinho o perfil das pessoas, doutora. Eu queria te perguntar. A pessoa que tem problema de estabilidade emocional, é instável emocionalmente, Sim. geralmente ela carrega isso pra vida? Eu vou explicar melhor. Eu já convivi com algumas pessoas, eu trabalhei, por exemplo, com uma pessoa que era uma excelente profissional, mas por conta dos seus problemas emocionais, ela não conseguia se relacionar nem com as que eram amigas e nem com as pessoas que trabalhavam com ela. Ela misturava muito. Pode ser um perfil de uma pessoa? Adorei. Gente, vocês escutaram o que a Jaque falou? Uma pessoa que tem uma instabilidade emocional, ela não necessariamente, ela vai mostrar isso só num setor, tá? Ah, não, então ela é só instável no amor. Isso vai aparecendo, por isso que você tem que observar as minúcias comportamentais, os detalhes comportamentais, né? Então, desde o começo que você conhece a pessoa, tá ali no encontro, claro que o primeiro encontro... Não vai achando que é bem aquilo, né? Todo mundo mostra o melhor, né? Mas aos poucos você vai percebendo. E lógico, uma pessoa que de repente está com você super legal no começo da relação, dali a pouco você vai na casa dos pais, né, do parceiro, conhecer, naquela pizza no domingo, aí você vê ele gritando com a mãe, gritando com o irmão. Você tem que observar que a instabilidade emocional, ela vai aparecendo, né? Ela tem alguns picos assim. Isso atrapalha demais em tudo. Não só na relação, né, na relação do casal, mas no trabalho. Porque qualquer coisa estoura. Não só no trabalho, porque no trabalho você começa a estourar, a pessoa vai lá e te demite, você não consegue construir nada. Agora, na relação amorosa, gente, é super complicado, porque o teu parceiro, ele começa a pisar em ovos com você. Então, o que vai acontecer se eu disser isso, né? E aí começa a dar asas, Jaque, para uma coisa que eu acho super importante lembrar aqui, que chama-se mentiras. Aí o parceiro do instável, ele começa a mentir pro instável. E aí o instável fica muito bravo. Como assim? Você mentiu pra mim? Você não me contou que você foi naquele lugar? Aí o outro fica assim. Porque na verdade, não tô falando de todo mentiroso não, tô falando desse. Desse específico. Porque na verdade ele acaba omitindo muita coisa e mentindo porque ele fica com tanto medo de colocar alguma situação. Porque ele entende que o parceiro não vai entender, que aí ele omite e cria muitas vezes o atrito. Eu vou contar aqui uma história clássica que eu já vi acontecer com várias pessoas. Você olha, eu tenho algumas amigas e amigos que são um pouco ciumentos, aí briga por causa de Facebook, alguém foi lá e postou uma foto que no intervalo do almoço você foi para o aniversário de alguém. Aí a esposa fala, você foi comemorar o aniversário da fulana e me falou, gente, os amigos de trabalho foram no restaurante, pra que tem que contar? Então, a pessoa já sabe que a reação da outra vai ser ruim, não teve nada demais, aí ela escolhe não contar, mas aí isso sai no tal do Facebook. Exatamente. Isso aí pode ser um problemão, né? Com certeza. E mais uma coisa, Jaque, quando você não consegue dividir com o teu parceiro porque ele não tem estabilidade emocional, por quê, Jaque? Olha o que eu ia falar. Quando o parceiro não tem estabilidade emocional, ele não consegue conversar com você. Você começa a conversar com a pessoa, ela estoura por qualquer coisa, ela fica melindrada, qualquer elemento que você coloca que você não mediu a palavra, o que você falou, a pessoa já fica brava, porque você está me chamando disso, porque você falou do meu pai, porque você falou da minha mãe, porque você está querendo dar uma indireta, e aí cria um problema. E aí a relação, ela fica assim. Vai desgastando todas as partes e é muito provável que a relação não dê continuidade. É muito provável que ela vá cada vez ficando mais enfraquecida até chegar no fim. Essa pessoa que tem a instabilidade emocional, ela já dá sinais, portanto, no namoro? Porque você conta pra gente, desde o comecinho. E é verdade, a gente vai, começa a conviver, você já começa a perceber. Com amigos isso acontece muito, né? Você começa a fazer amizade com uma pessoa que chegou no trabalho, daqui a pouco você fala, meu Deus, essa pessoa é meio louca. Acontece muito isso, né? Acontece porque assim, no começo, todo mundo no começo de uma relação tem um pouco mais de dedo, né, Jaque? Porque não tem tanta intimidade, então não se sente tão à vontade de fazer cobranças, não tá tão pertinho. Conforme a relação vai estreitando, o indivíduo vai mostrando quem de fato ele é. E aí você vai percebendo. Começo de relação, você tem que tomar muito cuidado. Você que está começando a relação, está muito envolvido, está muito apaixonado, a gente faz assim quando a gente está apaixonado, sabe, Jaque? A gente só quer ver o que é bom. O que não é tão bom, a gente fecha os olhos. Então tem que olhar, tem que computar, tem que ver, tem que anotar aqui no caderninho mental. Porque esses pequenos indícios, eles vão aos poucos mostrando muito do caráter da pessoa. Mas eu quero aproveitar a tua pergunta e dar uma estendida assim.
Eu estou falando de instabilidade e não citei algumas possibilidades de transtornos, tanto transtorno de humor, por exemplo, que você pode falar de um transtorno bipolar de humor, que são pessoas que cursam, né, entre o estado depressivo e o estado de euforia. E podem ter alguns picos de euforia, certo? Podendo ser determinados tipos de bipolaridade, que são transtornos caracterizados justamente pela instabilidade de humor, tá? Ou então, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, que é uma forma de ser, que são pessoas com uma intolerância à frustração tremenda, extremamente intensas, são pessoas muito intensas, pessoas com temor de abandono enorme, que justamente por esse medo são excessivamente persecutórias e estão o tempo inteiro ali autovigilantes, preocupadas em perder aquele poder da relação, em perder aquele afeto, enfim, o medo da rejeição é tão grande que elas ficam assim, o tempo inteiro tensas, né? Então qualquer movimento, né, os movimentos são friamente calculados. Qualquer coisa que acontece já é um movimento impulsivo, são relacionamentos muito destrutivos. São doenças? Eu estou falando sobre um transtorno, tá? Um transtorno de personalidade, que é uma forma de ser. Lembrando que transtorno de personalidade borderline, gente, eu não sou psiquiatra, eu sou psicóloga, mas a gente acaba sempre sabendo bastante dos transtornos, porque eles chegam, né, no consultório. É um transtorno que as comorbidades são tratadas. Comorbidades, por exemplo, a depressão, a impulsividade, a ansiedade, mas é um transtorno que a gente trata bastante com psicoterapia, tá? Porque como é uma forma de ser, é uma personalidade, precisa ir aos pouquinhos trabalhando, ressignificando. São pessoas de personalidade fluida, uma personalidade fragmentada, muito frágeis, né? E o transtorno bipolar tem que ser tratado com um profissional habilitado para isso, que é o psiquiatra, para que se tome uma medicação para que a pessoa consiga ficar mais estabilizada, junto também com a psicoterapia. Geralmente é o equilíbrio, né? O psiquiatra passa um medicamento para ajudar até para que a terapia possa fazer o efeito, né? Isso, mas é super importante colocar que, além dos transtornos, pode existir também uma instabilidade de humor, não sendo um transtorno, mas sendo algo que atrapalha bastante. Vou te perguntar mais sobre isso já já. Deixa eu atender uma ligação agora. Alô? Alô, boa tarde. Tá aí a ligação? Alô? Vânia? Oi, Vânia, tudo bem? Tudo. Você fala de onde, Vânia? Eu falo de Itapemirim, no Espírito Santo. Um abraço a todos do Espírito Santo. Pode fazer sua pergunta. Bom, eu queria saber da doutora o seguinte. Meu relacionamento, o meu marido não me agrada e eu não agrado ele, decorrente, porque ele não faz o que eu quero. E acaba a gente tendo muito contrito com isso. Porque eu quero que ele faça o que eu quero, pra mim fazer o que ele quer. Mas é difícil, porque um não muda o outro. Nenhum dos dois cede? Não. Quanto tempo você é casada? Vou fazer 17 anos. 17 anos de casada e sempre foi assim? Olha, sempre. Parece que os nossos gêneros não se batem. Quer fazer alguma pergunta para poder orientá-la? Tá. Eu consigo falar com ela? Consegue, ela tá te ouvindo. Tá. Vânia, eu gostaria de saber de você. Você não faz o que ele quer, né? Em contrapartida, ele não faz o que você quer. Então, vocês chegaram numa situação em que ninguém cede, portanto, não caminha-se a relação. Isso. Quando você faz um movimento, qual é a reação dele? Quando você tem alguma atitude mais carinhosa, quando você faz um movimento com ele, qual é a reação que ele tem? Olha, em relação a ser carinhosa, eu sou muito carinhosa. Ele quer de mim que eu seja mais ativa no serviço e tal. E eu já sou mais de querer trabalhar fora. Então, e por enquanto eu estou desempregada. Então aí fica essa cobrança, que ele quer que eu faça tudo o tempo do que ele quer. E eu não aceito assim. Mas, Vânia, quando você é carinhosa, ele responde de que maneira? Ele é carinhoso também ou ele não liga muito pro seu carinho? Não, ele é carinhoso, mas depois começa as brigas de novo. Entendi, é momentâneo, né? Obrigada pela sua participação, Vânia. Eu vou pedir para a doutora Pamela tentar orientar. É lógico que não dá para resolver o problema, mas dá para orientar, né? Bom, então vamos lá.
para todas as Vânias, né? O relacionamento, ele deve ser uma troca proporcional. Eu invisto, o meu parceiro também investe. Muitas vezes meu parceiro não sabe fazer um determinado movimento. Eu tô ali para ensiná-lo e eu ensino o outro fazendo, tá? Não adianta entrar nessa luta que ele não me dá carinho, eu também não dou para ele. Porque aí a relação entra numa aridez, tá? Não tem jeito. Então, tem que começar alguém, tá? Tem alguém, eu não falo começar a tirar pedra, tem que começar alguém a tirar flores na relação. Então, comece ali a preencher esse jardim de flores. Faça movimentos, porque pelo menos você vai estar de bem consigo mesmo, sabendo que você está fazendo alguma coisa para a relação. Agora, lógico que eu quero que você seja muito feliz, mas tenha também humildade para entender que tipo de relação é essa, tá? Porque também eu não acho que ninguém deve ficar num relacionamento sofrendo, tentando, se esforçando, investindo e não tendo nada em troca. Mas antes de chegar nesse patamar que eu estou dizendo aqui, se esforce, faça o seu pedaço. Quanto mais a gente fizer o nosso pedaço, mais em paz a gente fica. E eu sempre ouvi falar sobre isso, pode funcionar bem como um espelho. Então, se o parceiro olha e fala, nossa, ela mudou mesmo, ele mudou mesmo, o outro fala, acho que tá agora é minha vez de ceder. Isso. Acontece, não acontece? Acontece. E outra coisa, não adianta também fazer e ficar cobrando, tá? Ah, olha, eu tô fazendo, olha, eu fiz a janta pra você, olha, eu pus essa roupa pra você. Faz espontaneamente. Por isso tem que fazer de dentro pra fora. Não adianta fazer e cobrar, porque quem faz e cobra não faz de forma genuína. Os carinhos, o amor, ele não é você chegar pra alguém e ficar falando te amo e ficar dando flores. É o que você sente por dentro que vai transmitir e vai transpirar pra fora. Agora, você falou uma palavrinha que obrigada, viu, Vânia? Um abraço. Você falou uma palavra que eu acho muito importante, que é maturidade. Maturidade. E isso não tem nem tanto a ver com a idade, mas a gente sabe que às vezes uma pessoa de 30 anos pode ser tá na adolescência ainda, né? Exato. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre de onde vem essa maturidade. A maturidade emocional, gente, ela vai acontecendo conforme o agregar das experiências, o aprender das experiências. Todos nós vivemos experiências na vida, né? A gente está o tempo inteiro ali vivendo, errando, acertando, aprendendo, ensinando. O segredo está eu penso, na humildade da gente poder perceber onde a gente erra, como a gente pode melhorar, no também reconhecer daquilo que eu tenho de bom, das minhas limitações. Eu tenho que saber enaltecer as coisas boas que eu tenho, as minhas virtudes, saber pegar ali as coisas que eu tenho que melhorar, procurar meios para aprimorar, e assim eu vou amadurecendo, entendendo os lugares que por mais que eu queira entrar, eu não vou conseguir entrar, porque aquele lugar ainda não é para mim, ou não é para mim mesmo. E quando eu vou percebendo isso e não fico rígido, não fico insistente, eu consigo ampliar. Eu entendo que a sabedoria está na gente perceber um obstáculo, transcendê-lo, para que a gente possa encontrar outras possibilidades. Né? Então a maturidade está nisso. Muitas pessoas ficam ali insistentes em algumas situações, em amores impossíveis, né? Insistindo, em empregos que quase não são platônicos às vezes, só um tá amando nessa relação, né? Ou então um emprego não é para ela, ou então um sonho. É super importante sonhar, gente, em todos os aspectos. Mas a gente tem que sonhar e também tem que trazer para a realidade, para ver se aquilo é possível. A pessoa às vezes já tá com 30 anos e ainda quer ser jogador de futebol. Gente, acorda que uma hora não vai rolar, né? Perfeito. E encontrar outros meios, né? Bom, não dá para fazer isso agora, mas o que eu posso fazer hoje? Ou então, próximo daquilo que é o meu ideal, o que eu posso fazer? Isso, na minha opinião, é sabedoria de vida, né? Eu acho que quanto mais a gente flexibiliza possibilidades, mais a gente aprende e amadurece com elas. E eu queria entender mais, doutora Pamela, essa questão desse dia a dia, porque eu acho muito importante a gente lembrar que o parceiro, ele não vai acertar sempre, assim como você não vai acertar sempre. Não mesmo. Mas é importante ir fazendo um balanço na vida, porque, poxa, meu marido fez isso que eu não gostei, eu fiz isso pra minha esposa que ela não gostou. Mas aí no dia seguinte, será que não foi o contrário? Então, se a gente não aprender também, apesar o todo, sempre a gente só vai exaltar as coisas ruins que o outro fez, né? Perfeito. E pegar o que a Jaque está falando, gente, assim, Jaque, eu acho que se a gente tem um conflito com o parceiro, a gente tem que também observar, né? Depois que terminou, né? Que a poeira baixou, porque a gente às vezes fica nervoso na hora, né? Fica exaltado. Tentar ponderar um pouquinho, sabe, gente? Pensar qual foi a minha parcela nisso, qual é a minha contribuição. Eu sempre falo, Jaque, da importância, eu te falo pessoalmente, né? Na minha relação, falo pra você, na sua, falo pros pacientes. Vamos tentar, gente, quando o outro fala
fala alguma coisa pra você e que você ouve e você fala, nossa, não tem nada a ver, da onde tirou isso? Às vezes o primeiro movimento é esse, né? Por que você não pega aquilo que você ouviu, por mais incrível que você acha que seja, põe em algum lugar? Porque se o outro tá falando, é aquilo que ele sente. Pode até não fazer sentido pra você, mas faz pra ele. E se você tá com essa pessoa, se você gosta dela, escuta, põe em algum lugar, pondera, se pergunte, será? Nossa, mas será que eu faço e não tô percebendo? Porque às vezes o outro tá te vendo e percebendo uma situação de uma perspectiva diferente que a sua. Né? Ele percebe alguma coisa que mais pra frente você vai falar, nossa, ele tinha razão. Bem que ele falou, ele tinha razão. Então eu penso que o relacionamento, falando de maturidade ainda, ele vai amadurecendo conforme a gente vai dando espaço para escuta, né? Para escutar o outro, colocar aquilo que o outro fala em algum lugar. Pegando mais um gancho do que você falou. Essa história da instabilidade emocional, como a gente falou, faz com que muitas vezes a gente pise em ovos com o parceiro, né? Para que a gente não entre em conflito. Tem muita gente da política do deixa disso. Ah, não quero brigar, quero viver bem. Vou engolindo. Né? Ah, hoje é sexta-feira, não quero brigar, hoje é sábado, a gente tem uma festa gostosa, né? Porque o instável, ele adora brigar em momentos assim, né? Antes do show. Da festa, antes do show. Por quê? Porque o instável, gente, só pra você entender, tá? Quem tem a dúvida. Por que o meu parceiro sempre arranja uma briga no show, antes da festa? No casamento? Vou responder pra você. O instável emocionalmente, como já diz a palavra, ele não tem paz interna, tá? Então, antes de um show, antes de um evento, ele tá o quê? Ansioso. Ele tá ansioso, assim como você. Mas, às vezes, você é um pouco mais equilibrada, você consegue focar um pouco mais. Ele não sabe manejar bem as emoções, aquilo vira um turbilhão dentro dele, pela imaturidade emocional. E aí, o que acontece? Ele precisa explodir de alguma coisa. Sabe criança ansiosa? Que quebra tudo, não sabe o que faz na hora no dia da festa, cai, bate a cabeça no portão. Saiu correndo bem cai. Exatamente. Então, o instável acontece assim. Aí ele explode numa coisinha qualquer pra brigar e aí destrói o momento, destrói o clima. Porque todo instável emocional, ele é o quê? Destrutivo. Justamente porque ele não tem essa paz interna. E aí, Jaque, quando a gente já sabe dessa história, porque você já vive com a pessoa, já conhece essa história, já sabe que ela age assim, na hora que ela começa, você começa a pisar em ovos. E isso vai seguindo, né? Você vai o tempo inteiro evitando um conflito, aí você deixa de falar menos, você muda seu modo de vestir, você deixa de sair com os amigos, você deixa de propor determinados programas. Nem vou passar o batom vermelho que eu queria hoje, porque hoje ele tá daquele jeito, né? Exato. Aí você deixa de sair pra dançar, porque quando você vai dançar ele briga. Você deixa de ir na casa da sua mãe, porque quando tá lá ele não gosta do cunhado, aquelas histórias. Gente, isso chama-se despersonalização. Você está deixando de ser você para manter uma relação instável. Porque aí não é mais ele que é instável, viu, Jaque? A relação se tornou instável. Você está dentro dessa relação instável, isso, né? E tome cuidado com essa história de apontar assim, ele é um instável. Ele é o doente, ele tem problema. Se você se mantém com uma pessoa deste perfil, você também é conivente com essa situação. Você tá falando, Pamela, eu já vi casais, casados e que namoram, numa situação que é tão conturbada e às vezes me dá a impressão que a pessoa curte aquela relação conturbada, porque você fala, não acredito que marcou casamento, gente, não acredito que estão juntos ainda. Eles só brigam, saem com os amigos, brigam, estão sozinhos, brigam, um outro liga chorando. E parece que é isso, só consegue viver uma relação assim. Acontece isso mesmo? Acontece. O que a Jaque está falando, essa relação que eu brinquei aqui entre tapas e beijos, é ódio e desejo, né? E é bem isso mesmo, né? É bem isso, né? Briga de manhã, à noite estão namorando, você viaja com esse casal, eles estão se matando na viagem, aí depois de uma semana estão se amando com uma foto, você vê no Facebook aquela foto maravilhosa, você fala, o que está acontecendo, né? E muitas vezes você se afasta dessas pessoas. Não, você tem que tomar cuidado, porque se a pessoa fala, você tem razão, dali uma semana eles estão bem e o outro tá com raiva de você. Aliás, vale uma nota para você que está assistindo. Se você tem um casal de amigos assim, ou sua irmã é assim, presta atenção no que eu vou te falar. Cuidado na hora que ela vai chorando pra você, te liga, te manda o WhatsApp lá, pelo amor de Deus, me ajuda, porque você vai lá, tenta ajudar, e de repente você não é psicoterapeuta, né? Não é profissional. Sabe o jeito profissional de fazer. Você vai lá, fala, chora junto, fala um monte, e aí perde a amizade.
A pessoa se afasta de você, porque dali 20 minutos, ou dali um dia ou uma semana, ela volta e aí se afasta de você por N razões. Por vergonha, ou então porque não sabe como colocar, ou então já contou pro parceiro tudo que você falou, não se apropriou da parte dela e falou que foi você que disse. Então, toma cuidado com essa situação, porque isso acontece muito. Agora, respondendo o que a Jaque perguntou. Casais que funcionam assim entre tapas e beijos são casais que têm uma interação bombástica e que têm uma forma internalizada dos afetos, do amor, deficitária. Entenderam o amor desde sempre, desde lá de trás, né, de novinhos ali na relação com o papai e com a mamãe, de uma forma muito ruim. Um amor negligente, um amor intempestivo, um amor sem paz, um amor sem tranquilidade. E então, visceralmente, intuitivamente, não tem jeito, eles acabam repetindo essa forma de se relacionar. E por mais que percebam dentro de si que não estão numa relação boa, não conseguem, num primeiro momento, mudar, porque por mais que não gostem, é uma relação que lhes remete familiaridade, a conhecida zona de conforto. Faz bem de alguma maneira, então? Não é que faz bem, é conhecido. Então, às vezes você pega uma pessoa... É mais confortável. Isso, Jaque. Uma pessoa que apanhou a vida inteira, tá? Apanhou desde cedo, teve um pai agressivo, uma mãe negligente, e aí ela tá numa relação violenta hoje. Ela reclama, ela chora, ela te chama no canto, fala um monte, você fica morrendo de dó e fala, fulana, você é linda, você é maravilhosa, o que você tá fazendo nessa relação? Mas ela continua nessa relação. Ela continua não porque ela gosta, mas porque é conhecido internamente para ela. É o que ela internaliza que ela é merecedora. Então, se você conhece alguém assim, ou se você que está assistindo funciona dessa forma, você precisa fazer um trabalho psicoterapêutico para conseguir internalizar formas positivas do amor. O amor é gostoso, o amor é para te trazer paz, é para agregar. Se não for para agregar, não se relacione. O relacionamento, na minha opinião, só funciona se for uma troca. A gente tem que aprender primeiro a gostar de si, porque as pessoas, quando elas são criadas em ambientes hostis e elas receberam pouco amor, normalmente, já que a autoestima, que é a autoestima, tá? Nossa forma de se perceber, ela é muito deficitária. Então, se eu não gosto de mim, se eu não acho que eu sou lá muita coisa boa, logicamente, eu não consigo me dar um amor bom. Então eu acabo me relacionando com pessoas... é isso mesmo, né? Isso. Eu acabo me relacionando com pessoas limitadas, com pessoas destrutivas. E aí o que você está falando me faz lembrar também de pessoas que parece que repetem. Então, a mulher viveu por muito tempo com um homem que, de alguma maneira, era violento. Então, batia, brigava, não deixava usar a roupa que ela queria, batom vermelho. Aí, finalmente, depois de um tempo, você fala, ai, graças a Deus, a minha amiga saiu dessa relação destrutiva. Dá um mês, ela começa a namorar outro que é igualzinho. É? Isso acontece também? Tem um motivo para isso acontecer? Então, eu vou fazer uma brincadeira, não que a história seja engraçada, mas só para descontrair. Conhece a história do dedo podre? Já escutou? Sempre escolhe. Tem um dedo podre, não é possível, ela escolhe. Então, gente, dedo podre é uma brincadeira que a gente fala de pessoas que sempre apontam e escolhem aquele perfil. Como eu estava dizendo, nós escolhemos o perfil similar porque é aquilo que a gente se julga merecedor. A gente acaba se colocando em situações, isso é intuitivo, familiares. Então, por exemplo, eu gosto da Jaque, assim, de cara eu já gostei, a gente já se deu bem, porque provavelmente a sua forma de ser, a sua maneira de se colocar, seja muito familiar na minha história. Então, aquela pessoa que você fala, parece que eu te conheço há anos, é porque você de alguma maneira Isso muito provavelmente, a maneira dela ser, às vezes é uma questão física, junto com alguma coisa que você está sentindo, na maneira dela falar, dela se portar, tem a ver com a tua história, com as lembranças que você tem, com as memórias que você tem. Então, a gente costuma, desde pequenininho, né? Você vê as turminhas? As turminhas, elas são feitas pelas afinidades, pelas identificações. E não é diferente quando você se encanta por alguém. O que faz a Maria se encantar pelo João e a Joana se encantar pelo André? Porque cada um tem algumas particularidades que aí vão se encaixando, né? Que a gente fala que tem aquele encantamento. Você está falando, eu tenho duas amigas com o mesmo nome, Vanessa, são amigas de infância, de escola, e elas não se conhecem. Se conhecem porque já se viram em alguns eventos meus, né? Mas não são amigas. E eu falo, gente, elas são muito parecidas. O jeito de falar, a maneira como agem, e a impressão que eu tenho é que as minhas amigas se repetem de alguma maneira porque são personalidades semelhantes. É interessante, né? Então, mas elas são escolhidas por quem? Por mim, né? É a personalidade né? que eu sinto carinho, que eu sinto afeto, que eu me sinto cuidada. Acho que é então, isso, muito né? provavelmente, se você
organizar suas amigas, não que todas vão se amar, não é isso. Mas a grande maioria pode ter elas vão encontrar ali interseções, né? Vão encontrar situações que sejam similares, assim, afinidades em comum, porque vem de você. Então, lógico que uma pessoa que a gente brincou, que tem o dedo podre, ela vai sempre acabar, né, entrando, né, se relacionando com homens de perfil similar. A não ser, claro, que ela se trabalhe, que ela perceba, que ela observe. A gente tem que analisar histórico, Jaque. Se eu sempre caio com homens indisponíveis, eu sempre caio com homens cafajestes. Homens casados, muitas vezes, né? Homens comprometidos, né? Às vezes a pessoa fala, meu Deus, eu só me apaixono por homem comprometido. Então busca na sua história, né? Porque eu só me apaixonar por homens comprometidos, isso quer dizer que eu sou uma pessoa que não consigo me dar algo inteiro, né? Porque o homem comprometido, ele pode me dar uma parte do afeto, uma parte da atenção, porque a outra já está comprometida. Então, tenta sempre pensar, né, aquela situação que está acontecendo, busca dentro de si o que isso significa na sua vida, né? Então, eu me relaciono com um cara agressivo, que grita comigo, que me xinga. O que será que tem dentro de você que recebe esses xingamentos? Porque se uma pessoa te xinga uma vez, é uma coisa, né? Te xingou uma vez, você vai embora, não se relaciona mais, ou então termina a relação, só vai voltar se a pessoa te respeitar. Agora, se você tá numa relação que a pessoa tá te xingando toda vez, ou então que a pessoa tá te batendo toda vez, e você continua nela, é que há algo em você que autoriza esse comportamento, que se julga merecedor desse comportamento. Então, antes de mais nada, né, antes da gente pensar no perfil, pense em você. O que você acredita que merece? E você está falando, doutora Pamela, me faz pensar na importância de quem é amigo de pessoas que passam por essa relação. Você pode ouvir, você pode até tentar aconselhar, mas o ideal sempre, na minha opinião, é você tentar fazer um movimento para que essa pessoa vá a um psicólogo. E eu falo isso porque às vezes é muito recorrente e a pessoa, ela quer o seu conselho, você dá o conselho, ela já sabe o que quer, mas ela não vai fazer o que você está falando. Eu acho interessante que às vezes a gente olha de fora e fala, meu Deus, mas por que é que essa pessoa está se sujeitando a uma coisa dessas? Pra gente, às vezes, que é amigo ou amiga, é uma coisa que você fala, ela não podia estar se sujeitando a isso. Mas ela precisa, na verdade, de um psicólogo para entender por que ela está se sujeitando a isso, né? Isso com certeza, né? Acho que você tem toda a razão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também, Jaque. Quando a gente vê uma pessoa que a gente ama, às vezes um familiar, uma amiga sofrendo, tendo uma atitude que você fala, meu Deus, mas você não vê isso, tal. Tem que tomar cuidado, porque aquela pessoa, ela percebe a situação e ela vê com os olhos dela, com a experiência dela, com o interno dela. Então, ela tá fazendo o que ela consegue. A gente não pode julgar, né? Ela faz o que ela consegue, o que ela pode naquele momento. Então, às vezes a gente fica desesperado, tentando fazer um movimento pelo outro. Resolver pra ela, né? Então, por exemplo, a psicoterapia. É claro que eu acho ótimo, eu sou até suspeita. Eu acho que é muito importante fazer uma psicoterapia. Se você ainda não está preparado para fazer esse processo, que você procure ler livros que falem dos temas, né, que te atordoam. Ou então, hoje a gente tem um monte de meios ali, né, de procurar formas de se informar, né. Esse programa que você está fazendo aqui, que a gente está falando, a pessoa que está assistindo, isso já é uma terapia, é uma forma de terapia. Você está escutando. O segredo é você saber escutar o que a gente está falando, tentar internalizar essas palavras e ver ali, né, aonde funciona para você, aonde se encaixa para você. Eu acho que a evolução, o aprendizado, ele tá o tempo inteiro. Agora, tomar cuidado pra gente não querer arrancar do outro ou fazer com que o outro tenha movimentos que a gente acha que tem que fazer, mas que o outro ainda não consegue. A gente tem que entender, né, ser empático com o outro, se colocar no lugar do outro, entendendo que cada um tem uma perspectiva, um paradigma, né, uma forma de ser, de estar no mundo. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso já já, mas antes eu vou atender uma ligação de Minas Gerais, vou falar com a Rosilene. Oi, Rosilene, boa tarde. Boa tarde. Você fala de que lugar em Minas? Eu falo de Governador Valadares. Ai, que delícia, um beijo para todos daí. Pode fazer sua pergunta. A minha pergunta é, às vezes, tipo assim, eu sou uma pessoa muito centrada naquilo que eu faço. Gosto das coisas muito certas. Aí o que acontece? Mas se não fizer do jeito que eu quero, tipo assim, se fizer qualquer raiva, meu comportamento muda, eu não fico agressiva, mas porque eu me controlo. Entendeu? Eu tenho aquela mudança repentina. Você sente uma mudança de humor, uma instabilidade, é isso? Isso, É muito constante isso? Conta pra gente, Rosilene. Não é muito constante não. Mas tá te incomodando? Tá me incomodando bastante.
Eu queria saber, Rose, qual é o prejuízo que você está tendo nessa situação? Você está falando que você tem um incômodo, mas por outro lado você falou que você controla, né? Eu quero saber o que mais que você sente, né? Quando você liga pra cá, o que mais está te perturbando nisso? Como é que é? O que mais está te perturbando? O que mais... Essa situação tá te fazendo mal por quê? O que você percebe? Eu percebo que às vezes eu tenho medo de, às vezes, me descontrolar, entendeu? Você está se segurando, mas você acha que uma hora pode acontecer de você não conseguir se controlar, né? Isso. Obrigada pela sua participação. Um abraço, Rose. Então vamos lá. Para a Rose e para as outras pessoas que se identificam com essa situação e que têm esse comportamento, né, essa sensação de que precisam o tempo inteiro controlar. Gente, a gente não consegue controlar o mundo. Por mais que a gente queira, a gente não consegue ter um controle sobre a ação do outro, tá? As pessoas têm ali o livre-arbítrio, tem a espontaneidade que elas agem. Por mais que a gente queira, não dá. E eu acho que é muito complicado querer fazer esse movimento, sabe? Já desenhar o que vai acontecer. Ah, não, porque eu vou no aniversário, vai acontecer assim, 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 fulano vai estar assado, né? Ou então eu vou lá falar com ele, né? Eu tô interessada por essa pessoa, vou chegar lá, vou falar isso, ela vai fazer isso. Por quê? Porque quando as coisas, se você desenha dessa maneira e quando você vai para ação, as coisas não são dessa forma, que na grande maioria das vezes é assim, a frustração é muito grande, a irritabilidade é muito grande, como ela disse no segundo momento, o medo dessa situação te paralisa e você acaba se fechando, podendo dar asas a transtornos, né? Você pode se tornar uma pessoa depressiva em função disso, ou então você pode desenvolver uma ansiedade, ou algum transtorno de ansiedade, porque você está o tempo inteiro tentando controlar o mundo e não dá para controlar. A gente pode tentar controlar as próprias ações, né? Tentar pensar, tentar ponderar, mas só. Porque senão a gente fica prisioneira dessa sensação. Com relação a isso, ainda tem algumas perguntas para te fazer. Eu quero te deixar uma pergunta para daqui a pouco, do que a gente estava falando antes da ligação. Obrigada, viu, Rose? Eu me lembro de quando eu tinha por volta de uns 19 anos. Hoje é óbvio que eu jamais faria isso. Óbvio assim, por conta da minha vivência. Mas eu lembro que eu tinha um casal de amigos e eles tinham brigado. E esse rapaz tinha brigado e tratado a minha amiga de um jeito que eu achei abominável. E ela me ligou chorando, em pranto, soluçando. E eu fui até ela e eu vi a minha amiga naquele estado. Eu não pensei duas vezes. Eu peguei o telefone e liguei pra ele e falei: quem você tá pensando que é? Você não pode tratar ela assim. Perdi um amigo, né? Não preciso nem falar, né? Depois eles voltaram, é lógico também, né? E eu fiquei, tipo, a louca da relação. E aí, o que me faz pensar é que muitas vezes, eu e você vemos a pessoa que a gente ama sofrendo e a gente quer exatamente isso que a doutora Pamela falou, resolver a situação pro outro. Quando é alguém que a gente ama, que a gente tem proximidade, um irmão, um cunhado, uma cunhada, melhor amiga, até onde a gente pode ir? Eu falo muito para você adotar uma máxima assim, a pessoa vai lá, vai dividir com você. Entenda que as pessoas, muitas vezes quando elas vão dividir com você, elas estão tão assim, quentes, né, com aquela briga, com aquele conflito, que elas estão falando, elas não estão nem pensando qual o movimento e nem o que elas querem. Elas querem desabafar. Eu costumo quando tudo bem que eu sou terapeuta, tá, gente? Mas, por exemplo... Fica a dica pra gente, ué. Mas quando uma amiga me liga, eu falo assim, escuta, você quer só desabafar? Não, eu falo, não, você quer desabafar? Porque se você quiser desabafar, pode falar, vou te escutar. Aí ela para, né? Ou então, você quer escutar o que eu penso? Porque se a pessoa disser, não, eu quero te escutar, então ela está te autorizando a fazer uma colocação. Fazer uma colocação é o que você sente a respeito da situação que está sendo contada. Isso não inclui que você diga o que o outro tem que fazer. O que a Jaque fez, o que eu já fiz também, quando a gente é adolescente, a gente vai lá, defende a amiga, defende a irmã. Tudo bem, é um momento impulsivo, uma imaturidade da adolescência, o outro não faz, a gente quer fazer, né? A gente tá ali muito intempestivo. Agora, pensando nos adultos, a tua amiga te conta uma coisa, a sua irmã te conta uma coisa, se ela permitir que você dê a sua opinião, dê. Mas não fique ali doutrinando, tá? Você tem que fazer isso, dá aqui o telefone que eu faço, porque senão, o que ela vai fazer? Primeiro, você não vai ajudar, porque você está atrofiando os recursos do outro para se defender, para aprender com a situação. Aquela situação não é sua, a situação é da vida dela. Deixe que ela desenvolva recursos, que ela possa aprender como ela vai lidar com essa situação. O que você pode é dar um toque, mas deixa ela fazer, porque caso contrário, ela pode inclusive te responsabilizar pelos danos da situação. E aí, de novo, ela sai, né?
ela se imuniza da situação, ela não entra na situação, não aprende com nada e não evolui. E você ainda acaba se prejudicando. Você que estava quietinho no seu cantinho... Tem nada a ver com a história, né? Você prejudica com a situação que não é sua. Pois é. Eu tenho muitas perguntas para te fazer ainda sobre esse tema, até complementando, eu vou deixar para daqui a pouco, mas até complementando o que a Rose perguntou, eu queria saber se dentro de uma relação, seja ela de amizade, de profissional, ou principalmente dentro de uma relação entre homem e mulher, tem hora pra explodir. Eu quero saber isso já já. Tá. A hora que eu não aguento mais. Tá. Será que eu posso explodir? Eu guardo pra mim? Explodo pra outra pessoa? O que que eu faço, gente? Daqui a pouco você conta pra gente, tá? Nosso programa tá de volta. Algumas perguntas já estão chegando aqui nas redes sociais. Daqui a pouco eu vou fazer. Já já a Flávia Ascherboy nos ensina a fazer a peça de hoje, que é Fuxico. Mas agora a gente continuou conversando com a doutora Pamela Magalhães, psicóloga, esclarecendo as nossas dúvidas sobre instabilidade emocional no relacionamento. E eu vou refazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Muito boa, Tem inclusive. hora certa pra explodir, doutora? Porque às vezes a gente tá no negócio que tá na hora de explodir. Jaque, quando você me perguntou, eu fiquei pensando, né, gente? Eu não acho que a gente precisa esperar para explodir. Eu acho que esperar para explodir quer dizer que você já foi represando, reprimindo muito sentimento. E eu não acho que é assim. Relacionamento, seja o que for, tá? No trabalho, com um amigo, com o parceiro, com o familiar, você precisa conversar. Sentiu alguma coisa, incomodou? Senta, conversa, divide. Porque se você for segurando aquilo, uma coisa que era pequena vai se tornando muito maior, se torna uma bola de neve. Né? Por quê? Porque você não coloca, você não divide, pode fazer muito mal, né? Você vai reprimindo aquilo, você pode desenvolver, inclusive, uma patologia física, uma patologia psíquica, justamente por segurar muita coisa. Então, não sou a favor de explodir. A gente não precisa explodir, a gente pode aos pouquinhos, né, conversando e exteriorizando o que a gente sente. Isso diz, hoje mesmo eu vi uma situação interessante, né? Uma pessoa falou, quer saber? Agora eu vou me posicionar. Ótimo. E eu vi a ligação que ela fez no telefone, uma ligação profissional, e a maneira como a pessoa se comportou e o resultado que ela teve. E daí eu falei, olha como o posicionamento muda até o outro. Ele não espera, às vezes, o nosso posicionamento. Aliás, o que a Jaque falou é perfeito, tá? Eu sempre falo isso. Seja a mudança que você quer no outro. Então, se tem uma postura do outro, da pessoa, que você não gosta, faça algum movimento no teu comportamento, porque não tem jeito, tá? Qualquer mudança que você efetivar vai destacar no sistema. Não tem jeito. Você faz uma mudança, aquele sistema, ele tem que se reequilibrar. E justamente nesse reequilíbrio, você tem as diferenças de comportamento, né? Você, por exemplo, você fica um pouco mais firme com o teu chefe. Né? Você não fica naquele comportamento permissivo, masoquista, ele vai mudar a forma de te encarar. Com o teu parceiro, você tem dificuldade de ser assertivo, tem dificuldade de colocar aquilo que você pensa. Se você começar aos poucos se colocando, ele também vai mudar a forma dele de se portar com você. Não é? Por exemplo, se eu sentar coladinho em você, naturalmente você vai um pouquinho pro lado. E a vida é assim. E você me faz lembrar de uma outra amiga também que estava me contando que com a chefe dela, ela falou, já que você não tem noção de como é que é no meu trabalho, eu cheguei e nos primeiros dias eu me assustei porque eu vi a chefe gritando com algumas pessoas. Nossa. E daí no dia que ela gritou comigo, eu esperei ela gritar, sentei e falei, então, comigo a senhora não vai gritar. Ótimo. Então, se for gritar novamente, Limite, né? já me manda embora, porque eu achei bárbaro, eu falei, uau, que coragem que ela teve. Ela falou, sem briga, sem ser na hora, sem ser na frente dos outros. Então, e a minha pergunta é, isso não tem a ver com a maturidade também? Tem. E pegando um gancho no que a Jaque está falando, gente, é o seguinte. As relações, quando elas estão começando ali, o outro não te conhece, você não conhece o outro, e ele vai conhecer a partir daquilo que você mostrar pra ele, tá? Então, se desde o comecinho você já estabelecendo com este parceiro, né? Ou com o amigo, com o chefe, seja o que for, até onde ele pode ir com você, o que você aceita, o que você não aceita, a relação ela tende a ter um equilíbrio e uma saúde muito melhor. Agora, você tem que lembrar também que muitas vezes as suas atitudes elas vão autorizando o outro a exceder ou ter qualquer tipo de comportamento que você não gosta. Então, às vezes o outro está com muita liberdade com você, em vez de já fazer, nossa, como ele é, olha isso, começa também a ponderar e pensar, né, reflita, como que você se posiciona com ele. Porque às vezes a gente não percebe, né? Mas a gente vai condicionando o relacionamento para alguns lugares que a gente não gosta. E aí aquilo já se torna um padrão comportamental. E aí quando aquilo já está, né, estabilizado, a gente quer mudar.
Ai, já era. Ai, já era. Eu brinco com a minha mãe, eu acho que eu vou falar aqui uma cena clássica, talvez não da nossa geração, mas da geração dos nossos pais, que a minha mãe tem o hábito de fazer o prato do meu pai e entregar pra ele, né? Em certa ocasião, não sei o que a gente estava fazendo, que a gente ia pro shopping e a minha mãe, espera que eu vou ter que fazer o prato pra ele. Eu falei, você que criou ele assim, eu brinquei desse jeito. Ótimo. Como que depois de 30 anos de casado vai mudar? Não, ela vai ter que continuar fazendo prato, né? O exemplo da Jaque é muito bom. Veja, então a mãe condicionou o pai, ele adorou, né? Lógico. Muito bom, com o pratinho prontinho. Então toma cuidado, né? Você que está assistindo, como que você está condicionando as suas relações. E isso é um ponto, mas podem ter pontos que inclusive interferem no casamento, nesses costumes, né? Totalmente, né? Então, se toda vez, se você não fizer o jantar, ele não janta, né? Se você não passar a roupa dele, ele não vai trabalhar. Outro dia eu estava escutando uma amiga falar isso. Nossa, ele brigou comigo porque eu perdi a hora, eu estava atrasada pro trabalho, eu tinha que passar o terno dele. E aí eu falei, escuta, presta atenção, né? Você também está condicionando esse parceiro a isso, ele também está deixando de ser independente, quer dizer, é uma delícia, né? Você fazer um carinho pro seu parceiro, desde que isso não se torne um padrão, né? Desde que isso não se torne um dever. Né? Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, ele fica bravo comigo. Aí, de novo, a gente cai na história da instabilidade, né? Eu preciso estar o tempo inteiro agradando o outro. Isso é muito interessante colocar, viu, Jaque? Com pessoas instáveis no relacionamento, o que a gente faz? Muitas vezes a gente fica numa tentativa infinita de agradar o outro, né? Pra deixar ele bonzinho, mansinho, pra ele não estourar comigo. E nessa de eu querer agradar o outro o tempo inteiro, eu vou passando por cima de mim. Né? Por isso que às vezes explode, né? Isso. Chega uma hora que não aguenta mais. E tem quem não explode, tem quem imploda. E essa implosão acontece como? Nas doenças, que é o que me preocupa muito. Aliás, quando eu vim falar desse tema, eu queria enfatizar, viu, gente? Cuidado com essa coisa de só priorizar o outro em detrimento de si. E de repente você vê que você está levando a sua vida num agradar do outro, no corresponder ao outro, num buscar de um amor estável que esse outro não pode te dar. E você vai deixando de se priorizar, de fazer as coisas que são importantes para você. Você está falando, Pamela, a gente pode falar tanto de doenças que a psicologia cuida, como depressão e outras, ou até algumas doenças físicas que os médicos falam, essa gastrite, você tem que se acalmar, você tem que ir num psicólogo. Como é que resolve a gastrite? Porque enxaqueca. O corpo vai respondendo, né? Eu costumo falar que o que a mente não elabora, o corpo aflora. Então aquilo que a gente não consegue, trabalhar, situações da vida que a gente não consegue manejar e a gente vai oprimindo, né? A gente vai deixando represado dentro de nós. O corpo, ele tem a forma da comunicação do corpo com você é através dos sintomas. Então ele conversa com você pelos sintomas. Então aquela dor que você não entende nas costas, ou então aquela dor de cabeça recorrente, muitas vezes ela é resultado desse seu emocional que está muito desgastado. Lembrando que, eu não estou falando que é o emocional o responsável, tá? O emocional, ele ajuda a desencadear, mas você com certeza tem que ter uma predisposição genética orgânica para que essa patologia aconteça na tua vida. Tem algumas perguntas chegando e uma aqui muito interessante, me chamou muita atenção, não sei se eu posso dar o nome dela, eu vou dar só o primeiro nome, que é Sheila, tá? E ela fala o seguinte, Jaque, estou em um conflito, saí de um casamento, casei novamente. E o meu marido escondeu de mim que não pode ter filhos. Estou buscando em Deus, mas não sei o que faço. Nossa. E aí? Nossa, Sheila, muito difícil a situação, muito complicado. Eu acho que é importante colocar, gente, que essa situação, infelizmente, me dói o coração falar isso pra você, mas é uma traição, tá? A gente acha muitas vezes que a traição é só a traição sexual, né? A traição física. Não, a traição ela pode ser financeira, né? Quando de repente seu parceiro, sua parceira faz um empréstimo e não te avisa, né? De repente quando você vê, você tem que sair da casa, porque a casa tá ali, enfim. Tem várias formas de traição. Uma delas é essa, quando você faz uma omissão, que você não permite que o outro tenha o direito de escolha, né? Então, olha que difícil. Você casa com um parceiro, com seus sonhos, a questão de ter ou não filhos é super importante numa relação, né? Para você dar esse passo grande de responsabilidade, que é um casamento, uma estrutura. Eu imagino, né? Vocês já devem ter o lugarzinho de vocês, né? Toda uma expectativa trilhada ali, que você construiu. Então é muito doída a situação.
Você precisa conversar muito com esse parceiro e com você mesmo, viu, Sheila? Para saber o quanto você quer ser mãe, né? Eu não acho que você tem que passar por cima do seu desejo. Se ele não te permitiu escolher, por N razões, né, já que às vezes não foi também por mal, não acho que foi legal. Mas eu acho que às vezes gostava muito de você, talvez seja uma questão que ele não saiba lidar bem. Mesmo estando errado, pode ter uma boa intenção por trás disso, né? Que foi errado foi, não tem como, né? Foi uma traição mesmo nesse sentido. Por outro lado, a gente não sabe, a gente está escutando uma perguntinha, mas às vezes uma pessoa que gostava muito de você, é uma situação que pode ser muito difícil para ele, né? Que ele não saiba lidar com essa situação e gostava muito de você, não conseguiu colocar, embora esteja errado, não conseguiu colocar, só que eu acho que você tem que se consultar, tá? Se você quer ter este filho mesmo, se isso é muito importante para você, ou então se dá para você pensar outras formas de ter um filho, de repente uma adoção, não sei, alguma coisa que você pense. Mas antes de mais nada, sentar com este marido, conversar bastante, tentar entender, ouvir o lado dele, o que ele pensa sobre isso, mas se consulte e ouça o seu coração, né? O coração é importante. Eu tenho pouquíssimo tempo, mas eu tenho duas perguntas importantes para fazer, e uma é aqui de telespectadora, ela pediu para não se identificar, ela contou um pouquinho aqui, mas a pergunta dela é: como eu consigo convencer o meu marido a fazer terapia? E eu acho que essa dica vai ficar para todo mundo que está assistindo e pensa, eu tenho que, de alguma maneira, ajudar o outro, convencer o outro. Dá para fazer isso? Ah, minha querida, primeiro que assim, né? Bonitinha, ela quer que o marido faça terapia. Eu entendo que você quer que ele faça terapia porque você quer que ele esteja bem e com certeza você quer que ele esteja bem com você. Então, antes de mais nada, eu gostaria de saber, você que fez a pergunta, se você faz terapia, se você já faz legal, se você não faz, ao invés de apontar muito para ele, às vezes a gente projeta no outro necessidades que são nossas e talvez seja o seu momento, né? Você esteja no momento de procurar uma terapia, o que eu acho ótimo. Nós não temos o poder, nem eu que trabalho com isso, que sou terapeuta, não tem como eu obrigar, nós não temos como obrigar ninguém a fazer esse movimento. Eu não gosto de laçar ninguém para levar, às vezes me ligam no consultório, eu quero saber como funciona, mas não é para mim, tá? É para o meu marido. Eu falo, então, quando ele quiser, ele me liga, tá? A gente não tem esse direito. Por quê? Porque terapia é um trabalho, a terapia individual é um trabalho individual, é da pessoa. Se a pessoa não estiver convencida de que ela queira fazer aquilo e que ela queira mergulhar em si mesmo, porque a terapia, para fazer terapia, você tem que ser muito corajoso, porque você vai encarar toda a sua história, o seu histórico, as suas feridas, os seus medos, os seus traumas, né, as suas deficiências. Então, não obrigue, conte apenas para ele que você gostaria muito que ele fizesse, que é importante para você, é o máximo que dá para você fazer. E por que não, se você ama muito e quer continuar nessa relação e ainda não faz terapia, pode começar por você, que já pode começar a mudar essa relação, né? Se ela não fizer a terapia e ela tem esse desejo, faça você, que já vai aquilo que a gente falou. A mudança em você vai repercutir nele com certeza. Eu tenho que encerrar, doutora. Eu chamo ela de doutora Pamela, né? Mas é minha amiga, tá, gente? Com certeza. Eu tenho que encerrar, mas a última pergunta que eu queria te fazer é: dentro de uma relação instável, a gente pode concluir que os dois sofrem? Os dois sofrem. Não tem como numa relação instável haver só um sofrimento. A relação, como a gente fala, é de pelo menos duas pessoas. Então, com certeza, se tem um lado que está muito doente e o outro está junto, esse lado também está partilhando dessa doença. Então, vocês dois têm que procurar ajuda, com certeza, e conversar muito, exercitar muito a sabedoria emocional, que é a chave. Eu vou passar os contatos da doutora Pamela, mas eu queria que rapidinho você contasse pra gente desse projeto que vocês estão fazendo. Obrigada, Jaque. Gente, eu fiz um canal agora junto, eu e mais duas profissionais da saúde que são psicólogas também. Eu sou especialista em relacionamento, né? Terapeuta de casal e família. Eu tô com mais uma especialista em clínica infantil e uma em gestão organizacional. Então, nós nos unimos e fizemos um canal no YouTube chamado Minuterapia. Minuterapia. Eu quero que você se inscreva no canal para que toda semana você receba um novo vídeo falando de comportamento. Agora, o primeiro vídeo foi sobre autoestima. Espero que te ajude. E com certeza, às vezes você fala, poxa, nesse momento eu não estou preparado para fazer terapia, eu não posso pagar uma terapia. Você deixa lá, às vezes o parceiro tá lá no fundo, até tá ouvindo também, né? Pode ajudar muito uma relação, isso, né? Assim, as formas, né? Eu tenho uma página também no Facebook, que é Pamela Magalhães Psicóloga. Pamela Magalhães Psicóloga, lá eu sempre posto alguma informação, reflexão, alguma participação. São meios, gente, de você se ajudar. Se no momento não dá para fazer a terapia, procure formas de se informar, recursos que possam, né, te ajudar nesse momento, deixar o coração mais tranquilo. E eu vejo esses posts, às vezes ela também posta no Instagram, às vezes você lê aquela frase e fala,
É isso mesmo, eu tava precisando disso pra hoje, né? pra Ajuda, mim, né? né? É É pra pra mim, é mim. comigo isso aí, né? Eu vou finalizar mais uma vez o Facebook, você encontra a página, facebook.com/Pamela Magalhães Psicóloga. Tem um site também, né? Isso, meu site. www.pamelamagalhães.com.br e também no YouTube, Minuterapia. Isso. São esses os contatos, né? Isso. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada. Eu quero dizer que é uma delícia estar aqui. Você que está aí, vocês não têm ideia, a energia gostosa e as pessoas maravilhosas que fazem esse programa. Tava com muitas saudades, Eu também, viu? Volta muita. sempre. Espero receber muito você aqui esse ano, Uma viu? delícia. Obrigada, Jade. Um beijo, minha beijo amiga. grande.